Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas evitam fazer a si mesmas. E se minha fé estiver enfraquecendo sem que eu perceba? A maioria das pessoas imagina que perder a fé acontece de forma dramática. Elas pensam em alguém que declara que deixou de acreditar em Deus ou que abandona completamente sua vida espiritual. Mas na realidade, quase nunca acontece assim. A fé raramente desaparece de uma vez. Ela começa a enfraquecer em silêncio. Primeiro, a oração fica mais curta. Depois, a mente começa a se ocupar com tantas preocupações que Deus passa a ocupar um espaço menor nos pensamentos. Aos poucos, a vida espiritual se torna automática. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda diz que tem fé, mas algo dentro do coração já não é o mesmo. O entusiasmo diminui, a esperança enfraquece, a presença de Deus parece mais distante. E o mais perigoso é que muitas pessoas continuam vivendo normalmente sem perceber que sua fé está se tornando apenas uma lembrança do que já foi um dia. Mas existe uma boa notícia. Deus sempre desperta o coração antes que o afastamento se torne definitivo. Existem sinais silenciosos que revelam quando a fé começa a enfraquecer. Sinais que aparecem na rotina, nos pensamentos e nas decisões do dia a dia. E reconhecer esses sinais pode ser exatamente o momento em que Deus está chamando você para voltar a caminhar mais perto dele. Um dos primeiros sinais de que a fé está enfraquecendo em silêncio aparece na forma como a pessoa se relaciona com a oração. No início da caminhada com Deus, orar costuma ser algo natural. Não exige esforço excessivo. A pessoa fala com Deus sobre o que sente, sobre o que teme, sobre aquilo que espera. A oração se torna um espaço de descanso e confiança. Mas quando a fé começa a enfraquecer, algo muda dentro desse relacionamento. A oração começa a parecer difícil, não necessariamente porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque a mente começa a se distrair com outras coisas. Quando tenta orar, surgem pensamentos sobre problemas, tarefas, preocupações e responsabilidades que parecem mais urgentes naquele momento. Então, a oração vai ficando mais curta. Às vezes a pessoa ainda ora antes de dormir ou em momentos específicos do dia, mas já não sente a mesma liberdade interior. Aquilo que antes parecia um encontro com Deus começa a parecer uma obrigação espiritual. Esse é um sinal importante. Não significa que a pessoa perdeu a fé. Significa que algo dentro da sua vida espiritual está pedindo atenção. Porque a oração não é apenas uma prática religiosa. Ela é o espaço onde o coração volta a se alinhar com Deus. Quando a oração desaparece da rotina, a alma começa a se afastar lentamente da presença de Deus. A boa notícia é que restaurar a oração não exige discursos elaborados ou palavras perfeitas. Às vezes, a restauração começa com algo muito simples. Uma oração honesta, uma conversa sincera com Deus, não sobre tudo o que você acha que deveria dizer, mas sobre aquilo que realmente está acontecendo dentro do seu coração. Porque a fé começa a se fortalecer novamente quando a pessoa volta a falar com Deus de forma real. E quando isso acontece, algo dentro da alma começa a despertar novamente. Mas existe um segundo sinal que muitas vezes aparece junto com o primeiro. Ele surge quando a pessoa começa a lidar com a vida de uma maneira diferente. Existe uma mudança silenciosa que acontece no coração quando a fé começa a enfraquecer. Ela não aparece primeiro em palavras ou declarações. Ela aparece na forma como a pessoa começa a lidar com as decisões da própria vida. No início da caminhada com Deus, existe uma dependência natural. A pessoa busca orientação em oração, procura discernimento na palavra e sente necessidade de colocar suas escolhas diante de Deus. Existe uma consciência de que a vida não precisa ser conduzida apenas pela própria força. Mas com o tempo, quando a fé começa a esfriar,
algo muda nesse processo. As decisões passam a ser tomadas com base apenas na lógica pessoal, nas circunstâncias ou na pressão do momento. A pessoa continua acreditando em Deus, mas na prática começa a resolver tudo sozinha. Deus deixa de ser o primeiro lugar onde ela busca direção. Ele se torna apenas uma última opção quando todas as outras alternativas parecem falhar. Essa mudança é muito sutil. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que começou a confiar mais em si mesma do que em Deus. Ela continua vivendo normalmente, trabalhando, resolvendo problemas e organizando a vida. Mas o coração já não busca a orientação divina como antes. A mente começa a acreditar que precisa ter todas as respostas, que precisa controlar todas as situações, que precisa encontrar soluções apenas com sua própria capacidade. E isso cria um peso silencioso dentro da alma, porque o ser humano não foi criado para carregar sozinho todas as responsabilidades da vida. Quando a confiança em Deus diminui, a ansiedade aumenta. Quando a dependência espiritual desaparece, a pessoa começa a sentir que precisa sustentar tudo com as próprias mãos. Esse é um dos sinais mais claros de que a fé está enfraquecendo. Não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque deixou de depender dele. A boa notícia é que restaurar essa confiança começa com algo muito simples. Não exige que você tenha todas as respostas ou que entenda todos os caminhos da vida. Começa quando você decide voltar a incluir Deus nas pequenas decisões, antes de escolher, antes de agir, antes de seguir em frente. Porque a fé começa a se fortalecer novamente quando o coração lembra que não precisa caminhar sozinho. E quando essa dependência começa a voltar, algo importante também começa a despertar dentro da vida espiritual. Mas existe um terceiro sinal que muitas pessoas ignoram durante muito tempo. Ele aparece quando algo que antes tocava profundamente o coração começa a parecer distante. Existe um momento na vida espiritual em que algo muito sutil começa a acontecer. A pessoa continua ouvindo mensagens, continua lendo a Bíblia de vez em quando, continua tendo contato com a palavra de Deus. Mas dentro do coração, a reação já não é a mesma de antes. Aquilo que antes tocava profundamente agora parece distante. Versículos que antes traziam consolo parecem apenas palavras conhecidas. Histórias bíblicas que antes despertavam reflexão passam a ser vistas como algo que já foi ouvido muitas vezes. A mente lê, mas o coração não reage com a mesma intensidade. Esse é um sinal que muitas pessoas não percebem imediatamente. Elas continuam mantendo contato com a Bíblia, mas o impacto espiritual começa a diminuir. Não porque a palavra perdeu seu poder, mas porque o coração começou a se distrair com muitas outras coisas. A mente passa a viver ocupada com preocupações, compromissos, responsabilidades e pressões do dia a dia. Quando finalmente existe um momento para ler a Bíblia, o pensamento já está cansado e disperso. Então a leitura se torna rápida, superficial, automática. A pessoa lê, mas não reflete. Passa pelos versículos, mas não permite que eles entrem profundamente no coração. Aos poucos, a palavra deixa de ser um encontro e se torna apenas um hábito religioso. Isso não acontece porque Deus se afastou. Acontece porque o coração foi se enchendo de muitas outras vozes. Vivemos em um mundo onde somos constantemente expostos a opiniões, notícias, redes sociais, preocupações e distrações. Quando a mente é alimentada por muitas vozes ao mesmo tempo, a voz de Deus começa a parecer mais distante. Mas a verdade é que a palavra de Deus nunca perde o poder de transformar. O que precisa ser restaurado é a forma como nos aproximamos dela.
Quando alguém decide parar por alguns minutos, ler um trecho da Bíblia com atenção e perguntar a Deus o que aquele texto quer revelar ao seu coração, algo começa a mudar novamente. A leitura deixa de ser apenas informação. Ela volta a se tornar encontro. A fé começa a se fortalecer quando a palavra volta a ocupar um lugar central dentro da vida. E quando isso acontece, o coração começa a recuperar algo que muitas vezes foi sendo consumido pelas preocupações do dia a dia. Mas existe um quarto sinal que muitas pessoas experimentam antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Ele aparece quando a mente começa a viver mais no medo do que na confiança. Existe uma diferença importante entre cuidar da vida e viver dominado pelas preocupações. Todos nós enfrentamos desafios, responsabilidades e decisões difíceis. Isso faz parte da realidade humana. Mas quando a fé começa a enfraquecer em silêncio, algo muda na forma como lidamos com essas situações. A mente começa a viver constantemente no futuro. Pensamentos sobre problemas que ainda não aconteceram passam a ocupar grande parte do tempo. A pessoa começa a imaginar cenários negativos, antecipar dificuldades e sentir que precisa resolver tudo antes mesmo que as situações realmente aconteçam. Esse tipo de preocupação constante cria uma sensação de tensão dentro da alma. Mesmo em momentos de silêncio, a mente continua ativa. Pensamentos sobre contas, trabalho, relacionamentos, saúde e responsabilidades aparecem sem parar. A pessoa tenta descansar, mas o coração continua carregando uma inquietação difícil de explicar. Esse é um sinal importante. Quando as preocupações começam a dominar a mente, muitas vezes é porque a confiança em Deus está diminuindo sem que a pessoa perceba. A fé não elimina os problemas da vida, mas ela muda a forma como lidamos com eles. Quando alguém confia em Deus, existe um espaço interior onde a esperança ainda consegue respirar. Mesmo diante das dificuldades, o coração encontra momentos de descanso. Mas quando a fé começa a enfraquecer, as preocupações passam a ocupar todo o espaço da mente. A pessoa sente que precisa controlar tudo, precisa prever tudo, precisa encontrar soluções para tudo. Esse peso emocional cresce porque o ser humano não foi criado para carregar sozinho todas as incertezas do futuro. Jesus ensinou algo muito importante sobre isso. Ele falou sobre as preocupações que consomem a mente humana e convidou seus discípulos a confiar que Deus conhece cada necessidade da vida. Isso não significa ignorar responsabilidades. Significa lembrar que Deus continua presente mesmo quando não conseguimos ver todas as respostas. Quando alguém decide entregar suas preocupações em oração e confiar novamente nas promessas de Deus, algo começa a mudar dentro da mente. A ansiedade começa a perder espaço. A esperança começa a retornar. A fé volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido. Mas existe um quinto sinal, que muitas vezes surge quando a fé já começou a enfraquecer há algum tempo. Ele aparece quando algo que antes incomodava a consciência começa a parecer normal. Existe algo muito delicado que acontece dentro da vida espiritual quando a fé começa a enfraquecer em silêncio. A consciência que antes era sensível àquilo que não agradava a Deus começa a perder um pouco da sua sensibilidade. No início da caminhada com Deus, muitas pessoas percebem rapidamente quando algo está errado. Pequenas atitudes, pensamentos ou escolhas que não estão alinhados com a vontade de Deus provocam um desconforto interior. Esse desconforto não é uma condenação. Ele é um sinal de que o coração está vivo espiritualmente. Mas quando a fé começa a esfriar, algo muda dentro desse processo. Aquilo que antes parecia claramente errado começa a parecer menos importante. A mente começa a justificar pequenas concessões.
Pensamentos surgem dizendo que talvez aquilo não seja tão grave, que talvez todo mundo faça o mesmo, que talvez Deus não esteja tão preocupado com esses detalhes. Esse tipo de pensamento cria uma anestesia espiritual. A pessoa não abandona Deus, mas começa a tolerar coisas que antes incomodavam sua consciência. Pequenas decisões que se afastam da verdade bíblica passam a parecer aceitáveis. O coração vai se acostumando lentamente com escolhas que antes seriam evitadas. Esse processo quase nunca acontece de forma brusca. Ele acontece em pequenas etapas. Uma escolha que parece insignificante. Uma atitude que parece justificável. Um comportamento que parece normal dentro do ambiente ao redor. Com o tempo, aquilo que começou como uma pequena concessão pode se tornar um padrão silencioso dentro da vida. A Bíblia descreve esse processo como um endurecimento gradual do coração. Não significa que a pessoa deixou de amar a Deus. Significa que a sensibilidade espiritual começou a diminuir. Quando o coração perde a sensibilidade, a pessoa deixa de perceber sinais importantes que Deus está tentando mostrar. Mas existe algo muito importante sobre a graça de Deus. Ele sempre oferece oportunidade de retorno. Quando alguém percebe que começou a tolerar coisas que antes não fariam parte da sua vida espiritual, esse momento não precisa ser visto como fracasso. Ele pode ser visto como um despertar, um convite para restaurar a sensibilidade do coração. Isso começa quando a pessoa decide voltar a olhar para a sua vida com sinceridade diante de Deus, sem justificativas, sem desculpas, apenas com o desejo de alinhar novamente o coração com aquilo que Deus deseja. E quando essa decisão acontece, algo muito importante começa a mudar. A consciência volta a se tornar sensível. A fé começa a despertar novamente. Mas existe um sexto sinal que muitas pessoas experimentam antes mesmo de perceber que sua fé está se enfraquecendo. Ele aparece quando o desejo de estar na presença de Deus começa a diminuir. Existe um sinal muito profundo que aparece quando a fé começa a enfraquecer em silêncio. Ele não está ligado apenas às práticas espirituais externas, mas ao desejo interior de estar perto de Deus. No início da caminhada espiritual, existe algo que move o coração naturalmente em direção à presença de Deus. A pessoa sente vontade de orar, de ouvir uma mensagem, de abrir a Bíblia ou simplesmente de ficar alguns minutos em silêncio refletindo sobre a vida diante de Deus. Esse desejo não nasce de obrigação, ele nasce de relacionamento. Mas quando a fé começa a esfriar, algo muda dentro desse movimento interior. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda reconhece sua importância espiritual, mas o desejo de buscá-lo começa a diminuir. Momentos que antes eram naturais passam a parecer distantes. A oração já não surge espontaneamente. O coração não sente mais a mesma vontade de separar tempo para estar com Deus. Isso não significa que a pessoa deixou de crer. Muitas vezes, ela continua respeitando sua fé, continua valorizando princípios espirituais e continua desejando viver corretamente. Mas algo dentro dela parece cansado. O entusiasmo espiritual diminui. A presença de Deus deixa de ser um lugar que a mente procura naturalmente. Esse é um dos sinais mais importantes de que a fé precisa de atenção, porque a fé não é sustentada apenas por crenças ou ideias espirituais. Ela é sustentada por relacionamento. Quando o relacionamento começa a enfraquecer, a alma sente essa distância, mesmo que a pessoa não consiga explicar exatamente o que está acontecendo. A boa notícia é que o desejo de buscar a presença de Deus pode ser restaurado. Ele não depende de emoção intensa ou de experiências extraordinárias. Muitas vezes começa com algo simples, uma decisão consciente de voltar a separar alguns minutos para Deus, mesmo quando o coração ainda parece frio. Quando alguém decide fazer isso, algo começa a acontecer.
O silêncio diante de Deus começa a trazer clareza. A mente desacelera. O coração começa a lembrar de quem Deus é. E pouco a pouco o relacionamento começa a ser restaurado. Mas existe um sétimo sinal que muitas pessoas enfrentam quando a fé começa a enfraquecer por um longo período. Ele aparece quando algo essencial dentro do coração começa a diminuir lentamente. Existe um momento muito delicado na caminhada espiritual em que a fé ainda existe, mas a esperança começa a enfraquecer. A pessoa continua acreditando em Deus, continua orando, continua dizendo que confia em Deus. Mas dentro do coração surge uma dúvida silenciosa sobre se Deus realmente irá agir em certas áreas da sua vida. Esse tipo de desgaste muitas vezes aparece depois de longos períodos de espera. A pessoa orou muitas vezes, pediu direção, pediu ajuda, pediu intervenção. Mas como as respostas não chegaram no tempo que ela esperava, algo começa a mudar dentro do coração. A fé continua presente, mas a expectativa diminui. A pessoa ainda ora, mas já não espera tanto. Esse é um dos sinais mais silenciosos de desgaste espiritual, porque a esperança é uma das forças que sustentam a fé. A Bíblia fala diretamente sobre isso em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse versículo revela algo muito profundo. A esperança não nasce apenas das circunstâncias, ela nasce da confiança em Deus. Quando alguém volta a lembrar das promessas de Deus, algo começa a despertar novamente dentro da alma. A esperança volta, a fé volta a respirar. E o coração lembra que Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Existe um momento na caminhada espiritual em que algo muito sutil começa a acontecer dentro da mente. A pessoa deixa de olhar para sua própria jornada com Deus e começa a medir sua fé através da vida espiritual de outras pessoas. No início, isso pode parecer algo inocente. Ela observa alguém que parece ter uma fé forte, que ora com confiança, que demonstra segurança espiritual e que fala sobre Deus com entusiasmo. Em vez de sentir inspiração, começa a sentir comparação. Pensamentos surgem silenciosamente. Talvez minha fé não seja tão forte. Talvez eu esteja ficando para trás. Talvez Deus esteja mais próximo dessas pessoas do que de mim. Esse tipo de comparação começa a gerar um peso emocional que muitas vezes enfraquece ainda mais a fé. A pessoa passa a olhar para sua própria caminhada com uma sensação de insuficiência espiritual. Ela se esquece de algo muito importante. A fé não foi criada para ser comparada. Cada pessoa possui uma história única com Deus. Cada caminhada espiritual possui desafios, processos, momentos de crescimento e momentos de silêncio que são diferentes para cada indivíduo. Quando alguém começa a comparar sua fé com a dos outros, perde de vista aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Além disso, a comparação costuma mostrar apenas a superfície da vida espiritual das pessoas. Aquilo que vemos externamente raramente revela as lutas internas, as dúvidas e os momentos difíceis que cada pessoa também enfrenta. Quando a comparação domina a mente, a fé deixa de ser um relacionamento pessoal com Deus e passa a parecer uma competição espiritual. Isso enfraquece o coração. A restauração começa quando a pessoa decide voltar a olhar para a sua própria jornada com Deus. Em vez de perguntar se sua fé é maior ou menor do que a dos outros, começa a perguntar algo mais importante. Como está meu relacionamento com Deus hoje? Essa pergunta muda o foco. Ela traz a fé de volta para o lugar onde ela realmente cresce, o relacionamento pessoal com Deus. Quando a pessoa volta a caminhar com Deus de forma pessoal, sem comparações, algo dentro do coração começa a se reorganizar. Mas existe um nono sinal que muitas pessoas enfrentam sem perceber.
Ele aparece quando outras vozes começam a influenciar a mente mais do que a verdade da palavra de Deus. Existe um momento muito delicado na caminhada espiritual em que algo começa a mudar na forma como a mente é alimentada. A pessoa continua acreditando em Deus, continua considerando a fé importante, mas as vozes que mais influenciam seus pensamentos começam a vir de outros lugares. Vivemos em um mundo cheio de informações. Todos os dias somos expostos a opiniões, notícias, vídeos, redes sociais, discussões e ideias que moldam lentamente a forma como enxergamos a vida. Muitas dessas vozes parecem apenas parte da rotina normal, mas com o tempo elas começam a ocupar um espaço cada vez maior dentro da mente. Quando isso acontece, algo importante começa a se inverter. A palavra de Deus deixa de ser a principal referência para interpretar a vida. Outras vozes passam a ocupar esse lugar. A pessoa começa a formar opiniões baseadas mais na cultura ao redor do que nos princípios que aprendeu na fé. Ideias que antes pareciam claramente distantes da verdade bíblica começam a parecer razoáveis. Não acontece porque alguém decidiu abandonar a fé. Acontece porque a mente foi sendo alimentada constantemente por outras perspectivas. Aquilo que alimenta a mente começa a moldar o coração. Quando a palavra de Deus deixa de ser a voz mais presente dentro da vida, outras influências começam a definir a forma como a pessoa pensa, reage e toma decisões. Esse processo muitas vezes acontece sem que a pessoa perceba. Ela continua dizendo que acredita em Deus, mas sua forma de pensar começa a refletir muito mais aquilo que o mundo diz do que aquilo que Deus revela. Esse é um sinal importante de que a fé precisa ser fortalecida novamente. A restauração começa quando alguém decide prestar atenção ao que está alimentando sua mente todos os dias. Quando a palavra de Deus volta a ocupar um lugar central na vida, algo começa a mudar dentro do coração. A mente começa a se alinhar novamente com a verdade. A fé volta a encontrar direção. E a pessoa começa a perceber com mais clareza aquilo que Deus deseja para a sua vida. Mas existe um último sinal que muitas pessoas experimentam depois de viver por muito tempo com a fé enfraquecida. Ele aparece quando a alma começa a sentir um cansaço profundo. Existe um tipo de cansaço que não vem apenas do corpo. Ele nasce dentro da alma. A pessoa continua vivendo sua rotina, continua trabalhando, cumprindo responsabilidades e seguindo com a vida. Mas dentro do coração existe uma sensação de desgaste difícil de explicar. Esse cansaço não está ligado apenas ao esforço físico ou às pressões do dia a dia. Ele aparece quando a fé passou muito tempo funcionando no modo sobrevivência. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda reconhece que Ele é importante. Mas a vida espiritual parece pesada. Orar exige esforço. Ler a Bíblia exige disciplina. Pensar em coisas espirituais já não desperta o mesmo entusiasmo. É como se algo dentro da alma tivesse perdido o vigor que existia antes. Esse tipo de cansaço muitas vezes aparece depois de longos períodos de luta, frustrações ou expectativas que demoraram para se cumprir. A pessoa tentou permanecer firme, tentou manter sua fé, mas com o tempo começou a sentir que sua força espiritual estava diminuindo. Então surge um pensamento silencioso. Talvez eu esteja apenas cansado demais para continuar tentando. Esse sentimento pode ser perigoso porque faz a pessoa acreditar que sua fé está desaparecendo, quando na verdade ela apenas precisa ser renovada. A Bíblia mostra que até mesmo pessoas profundamente espirituais enfrentaram momentos de cansaço na caminhada com Deus. Profetas, líderes e homens de fé passaram por períodos em que se sentiram esgotados emocionalmente e espiritualmente. Mas nesses momentos, Deus não se afastou. Ele renovou.
Deus fortalece aqueles que reconhecem que já não conseguem caminhar apenas com a própria força. Quando alguém decide parar por um momento, respirar espiritualmente e buscar novamente a presença de Deus, algo começa a acontecer dentro da alma. A fé começa a ser restaurada. A esperança começa a voltar. A alma encontra descanso. Esse é o ponto em que muitas pessoas percebem algo importante. Os sinais que mostram que a fé está enfraquecendo não existem para condenar ninguém. Eles existem para despertar. Quando o coração reconhece esses sinais, surge uma oportunidade. A oportunidade de voltar a caminhar com Deus de forma mais profunda do que antes. A fé pode enfraquecer em silêncio, mas ela também pode ser restaurada quando alguém decide voltar para Deus. Talvez hoje você tenha percebido alguns desses sinais dentro da sua própria vida espiritual. Isso não significa que sua fé acabou. Pode significar que Deus está despertando seu coração. Antes de terminar este vídeo, reserve um momento para algo simples. Feche os olhos por alguns segundos e ore comigo. Senhor, se minha fé tem enfraquecido em silêncio, desperta novamente o meu coração. Renova dentro de mim o desejo pela Tua presença. Ajuda-me a confiar em Ti acima das preocupações, das dúvidas e do cansaço. Fortalece minha fé e guia meus passos para mais perto de Ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, lembre-se de algo importante. A fé pode enfraquecer em silêncio, mas quando o coração volta para Deus, ela sempre pode ser restaurada.